volta com o nosso Viver Bem, hoje falando sobre trombose. Dois especialistas conosco, Pausanias de Carvalho, neurologista, e também o Dr. Wesley Camilo, cirurgião vascular. Há pouco falávamos que é possível prevenir com alguns cuidados, né, Dr. Wesley? Então temos aqui algumas dicas para evitar a trombose. Eu queria que o senhor explicasse, então, de que forma que essas dicas podem ajudar as pessoas de casa a evitar a trombose. Então, igual que a gente estava falando, né? A melhor coisa para a gente fazer é mudar nosso hábito de vida. Quem é sedentário, começar a praticar atividade física, né? Então, durante a semana, aí, selecionar 3 dias e ficar 30 minutos ali, começar a correr ao redor da quadra, ali do bairro, né? Parar de fumar é muito importante, né? O ser humano, infelizmente, inventou uma coisa que chama cigarro. E isso daí é o que favorece as maiores causas de morte, causas vasculares, né? Como o AVE, o infarto. A gente diminuir o uso de bebida alcoólica, muito importante, tá bom? E a alimentação o mais equilibrada possível, né? Então, quem é diabético tem que evitar de comer muitos carboidratos, né? Como massa, pão, macarrão, essas coisas, né? Comer muito açúcar, né? E diminuir a ingestão de gorduras, né? Isso tudo aí ajuda a gente a viver mais, viver bem, tá? E evitar trombose. Ainda aqui temos algumas dicas, doutor Pausanias. Na verdade, são dicas que valem para a vida toda, né? Não só para a trombose, mas para a qualidade de vida do indivíduo. É importante seguir as nossas dicas da trombose, por exemplo. Sem dúvida alguma. A medicina hoje, ela bate muito em cima da prevenção de doenças, porque é muito mais fácil prevenir doenças do que tratar as doenças, né? Se a pessoa analisar só pela questão do custo financeiro, ela com certeza vai cuidar bem da sua saúde. Então, prevenção é muito mais barato e muito mais eficiente. Então, existe uma série de medidas, de cuidados simples que a pessoa pode tomar no seu dia a dia, né? Então, a questão do peso. Hoje não é só questão estética, é uma questão de saúde. A pessoa tem que ter um cuidado crucial com a manutenção do peso. Então, quando a pessoa for viajar, ela procurar usar roupas mais adequadas, mais confortáveis, mais folgadas. Porque existem algumas viagens longas que a pessoa fica um tempo muito grande, estático, parado, né? Hoje, as poltronas dos aviões, elas não permitem nem que você faça um movimento para o lado. Então, se você trabalha sentado, tente movimentar de vez em quando, levante, ande um pouquinho. São medidas fáceis, é só uma questão de disciplina para você fazer uma prevenção eficiente. Certo, então dicas do nosso Viver Bem de como evitar a trombose, começar a caminhar tão logo as condições físicas permitam depois de uma cirurgia ou de uma longa viagem. Fez a cirurgia, é possível voltar à atividade. Isso, sempre que acabou de operar, acabou a cirurgia, assim que o paciente puder andar, ele tem que andar, que essa é a melhor forma de evitar ter trombose. Beber muito líquido para evitar a desidratação, isso vale para o nosso dia a dia. Consultar um cirurgião vascular se houver histórico de trombose profunda na família. Aconteceu um caso na minha família, Dr. Wesley. É recomendável, então, que eu faça um trabalho preventivo, com uma determinada frequência, visitar o cirurgião vascular? Assim, o caso de ter algum familiar da família ter tido trombose, a gente só começa a preocupar se você for fazer algum procedimento, alguma coisa que leve a um risco de trombose, porque por si só isso não é um risco, tá? Então, por exemplo, não tem influências de histórico, de genéticas. Né, para a pessoa que não está fazendo nenhuma coisa de risco, por exemplo, eu vou fazer uma cirurgia bariátrica ou alguma outra cirurgia, o paciente vai ser submetido a isso, aí sim a gente pensa que aumenta um pouco o risco de trombose. Mas o paciente na sua vida normal, sua atividade diária, de trabalhar, ele não precisa se preocupar tanto com a trombose na parte de veia. Diferente no caso de doença arterial. O paciente, o familiar teve trombose na parte do coração, ele teve infarto, aí isso já aumenta o risco, né? Assim como no AVC. Há um risco de se ter uma trombose para qualquer pessoa que passe por um procedimento cirúrgico? Isso aumenta o risco. Por quê? Principalmente que o paciente ele vai ficar depois, ele fica acamado. Por exemplo, paciente que vai fazer cirurgias ortopédicas, como cirurgia de quadril, cirurgia do joelho, ele fica muito tempo acamado e com isso o sangue na parte ele fica parado ali na veia e favorece a formação desse coágulo. Então esses pacientes têm grande risco sim de ter trombose, né? Cirurgias ginecológicas, urológicas, elas aumentam também esse risco, tá? Então assim, igual a gente falou,
Assim que o paciente puder andar, é a melhor coisa. A gente tem como evitar também dando medicamento. Já que ele vai ficar acamado, não pode andar, a gente passa medicamento para o paciente. É uma forma Certo, ainda falando sobre essa questão da trombose pós-cirúrgica, hoje nós contamos com a história da Marília. Ela é nutricionista, passou por uma trombose pós-cirúrgica, então eu convido vocês a entender um pouco mais sobre o caso dela hoje. Na verdade, a minha trombose ela foi pós-cirúrgica. Eu fiz uma cirurgia em janeiro de 2012, quando tinha aproximadamente 10, 12 dias após a cirurgia, eu comecei a ter uma cãibra muito forte, passei o dia todo com cãibra na panturrilha e aquilo me incomodou. Aí quando foi à noite, piorou, né? Eu não consegui dormir direito à noite, com muita cãibra, muita dor. Aí quando foi pela manhã, eu liguei pro meu cirurgião, perguntando, eu pensava que essa cãibra era por conta de você fazer uma cirurgia e você anda numa postura inadequada, né, por conta da cirurgia. Então eu pensava que essa dor era muscular, era alguma coisa por conta da minha postura inadequada, que eu andava meio dobrada. E aí eu liguei pro meu cirurgião perguntando se eu poderia tomar um relaxante muscular, que eu estava com muita dor na panturrilha, né? Aí, então ele não falou, olha, que isso era num domingo, por isso eu telefonei para ele. Aí ele me disse, Marília, eu espero que você tome um relaxante muscular, mas vá agora para uma unidade de saúde, né, para um hospital, mas tem que ser um hospital que tenha UTI. E pede para o médico de plantão, que minha cirurgia não foi aqui em Porto Velho, pede para o médico de plantão te avaliar, porque tu pode estar com uma trombose. Fez o exame, né, que é uma espécie de ultrassom dos vasos sanguíneos, né, e aí ele confirmou a trombose, era uma que eles chamam de trombose extensa, porque não era em uma válvula só, eram em várias. As válvulas das veias coletoras, que são as principais da perna, no tornozelo já tinha obstrução e todas elas tinham obstrução até aqui a cintura. Todas as válvulas, algumas tinham obstrução total e outras tinham obstrução parcial. Eu tenho histórico familiar que pode ter contribuído, né, para que isso acontecesse. Eu tenho histórico familiar de problemas vasculares, de trombose na família. Quando eu me submeti à cirurgia, eu já sabia dos riscos que eu estava correndo, né? Mas assim, qualquer pessoa que se submete a uma cirurgia, mesmo que ela não tenha histórico familiar, existe a possibilidade. É sempre um risco cirúrgico, né? Um dos riscos cirúrgicos. Mas assim, além de ter o risco cirúrgico, eu tenho o risco de a qualquer momento ter uma trombose, porque eu tenho histórico familiar. Aí eu fiz o tratamento, né, com uma medicação que evita a coagulação sanguínea, né? Aí eu fiquei um tempo internada até ajustar a dose dessa medicação. E então eu dei alta. E aí eu fiquei em casa, em tratamento ainda. No início eu tinha que ter até uns 15, 20 dias, eu não lembro direito, eu tinha que ficar mais na cama, com pequenas caminhadas dentro de casa. Aí depois, com o tempo, as minhas caminhadas foram aumentando, né? E hoje, apesar de ainda ter alguns vasos obstruídos, eu levo uma vida normal. Eu nunca tive hipertensão, não tenho, né? Então já é algo favorável, né? E assim, o cuidado que tem que ter com o peso, né? Eu não posso ganhar peso. Agora tá tudo certo. Mas é um susto muito grande. A gente viu o caso, então, da Marília compartilhando a sua história. Eu queria perguntar para os senhores, no caso dela, por exemplo, quais os cuidados que ela tem que ter daqui para frente para que não ocorra novamente de passar por uma trombose, evitar o ganho de peso? Isso. Então é o seguinte, esse caso dela aí não é tão raro, né? É uma trombose pós-procedimento cirúrgico, né? Então, a partir do momento que ela já teve um caso de trombose, tem chance de ter segunda, né? Então, se ela for fazer uma cirurgia, longas viagens, ela tem que começar a se preocupar. Então, vai fazer uma viagem longa no avião, caminha um pouco dentro do avião. Se ela trabalha sentado, começar a caminhar alguns horários do dia. For fazer cirurgia, vai ter que tomar medicamento para poder diminuir essa chance de coagulação, né? Além disso,
como ela teve trombose, ela pode ter uma sequela local ali na perna, que a gente chama de síndrome pós-trombótica. A perna ela tem mais chance de ficar edemaciado, inchado, né? Então o paciente queixa de muita dor ao longo do dia, principalmente à noite. À noite ela vai queixar de muita dor ali, a perna vai estar inchada, né? Então ela tem que fazer o uso de meia elástica. O paciente, quando ele tem uma trombose, a gente orienta usar essa meia elástica de 2 a 5 anos, né? Para ter um conforto melhor. Um uso contínuo, doutor? É direto. Assim, só a gente manda pôr de manhã e tirar na hora de dormir, né? Mas todos os dias o paciente tem que usar. A não ser se ele não tiver um sintoma tão importante, a gente fala assim, ó, tira um dia a meio e fica sem. Se ela não tiver um sintoma importante de inchaço e dor, falar que melhorou, a gente até pode tirar, orientar, não use a meia. Ainda mais na região que é quente, o pessoal reclama muito, né? E tem cirurgias, né, doutor, que quando a internação ela é menor, o próprio hospital já conta ali com um aparelho que fica massageando as pernas para evitar até que ocorra a trombose. Né? Isso é uma forma de evitar. Aí a gente faz uma profilaxia, evitar de forma mecânica e sem ser o uso de medicamento. Então a gente tem 2 formas de evitar a trombose. Uma é de forma mecânica, é um dispositivo que a gente coloca na perna do paciente e vai fazendo massagem. Então evita, é como se o paciente simulasse o paciente andando, né? Para não esperar não deixar o sangue parado ali nas veias, né? E aí, quando o paciente ele tem contraindicação para o uso desse dispositivo, a gente também pode fazer, ou o risco é muito grande, mesmo assim a gente tem que fazer uso de medicamento, tá bom? Para quem de repente não acompanhou nosso programa desde o início, eu queria mostrar aqui, reforçar as causas da trombose e tal no nosso plasma. Imobilidade provocada por prolongadas internações hospitalares, como acabamos de falar, síndrome da classe econômica, terapia de reposição hormonal, uso de anticoncepcionais, varizes, cirurgias e cigarros são algumas das causas então que podem contribuir para a trombose. Daqui a pouquinho os doutores explicam então um pouco mais item a item para o pessoal de casa entender, saber como evitar, como se prevenir e como tratar a trombose. Não saia daí, nós voltamos já.